Então vamos começar com a máquina de Eto, com a mola acoplada. Veja, eu tenho, tal como no problema número 3 anterior, eu tenho uma massa M1 e uma massa M2 conectados por um fio inextensível de massa desprezível. A posição dessa massa é x1, a posição dessa massa é x2. E eu tenho um terceiro corpo, M3, que está conectado com M2 por uma mola. E a posição de M3 é, naturalmente, x3. Muito bem, o comprimento natural da mola denominaremos L. E o vínculo relacionado à parte que já tínhamos no problema mais simples, né, é x1 mais x2 igual a uma constante que podemos denominar de L0. Com esse vínculo, nós vemos o seguinte: nós temos três coordenadas, x1, x2 e x3, que podem ser tomadas, quer dizer, que duas das três coordenadas podem ser tomadas como coordenadas generalizadas. Né? Porque eu tenho 3 e tenho uma equação de vínculo que restringe, que vincula duas delas. Ou seja, elas não eram independentes. E aí o resultado eu vou obter, né, duas coordenadas de fato independentes, que denominamos de coordenadas generalizadas, e o nosso sistema tem 2 graus de liberdade. Escolhemos como coordenadas generalizadas, nós sabemos da independência que nós temos a respeito da escolha das coordenadas generalizadas, né? Nós vimos a invariância das equações de Lagrange para diferentes escolhas de conjuntos de coordenadas generalizadas. Então, nesse caso, nós vamos escolher x2 e x3. Assim sendo, a energia cinética, em termos das coordenadas cartesianas dependentes, ou seja, eu tenho meio de m1 x1 ponto ao quadrado, a mesma coisa para 2 e a mesma coisa para o bloquinho 3, m3. Mas como o vínculo, né, x1 é igual a L0 menos x2, eu tenho que x1 ponto, derivada desse cara, é menos x2 ponto. Né? E se eu pegar o quadrado, x1 ponto ao quadrado é igual a x2 ponto ao quadrado. Né? Então eu vou tirar a dependência com x1 ponto e passar para x2 ponto ao quadrado. Com isso eu vou ficar com m1 mais m2 dividido por 2, multiplicando x2 ponto ao quadrado e repito esse termo para x3 ponto ao quadrado. Está aí a minha energia cinética. E a energia potencial, tal como fizemos no problema anterior, do vídeo anterior, eu vou definir aqui como sendo meu potencial igual a zero, e aí fica trivial eu definir a energia, eu escrever a energia potencial gravitacional das três massas, que é menos m1 g x1 para cá, menos m2 g x2 para essa, e menos m3 g x3 para essa. Tenho que incluir também a energia potencial da força elástica, né, devido a essa mola, que é meio de K multiplicando o deslocamento com relação ao comprimento natural L, né, o deslocamento ΔL ao quadrado. Quem é ΔL? ΔL vai ser x3 menos x2 menos o comprimento natural. Né? Porque quando x3 menos x2 for igual a L, eu tenho um deslocamento zero. Né? Então x3 menos x2 menos L, isso ao quadrado. Bom, escrevendo, usando o nosso vínculo para eliminar a coordenada x1, né? Eu vou ficar com o menos m2g x2 e esse termo vai ficar menos m1g vezes L0, que está aqui,
né, menos M1G vezes menos X vai ficar mais M1G x2, que está aqui, ó, menos com menos dá mais M1G x2. Repito esse termo e esse termo elástico também. Então agora eu já tenho minha energia cinética e já tenho minha energia potencial. Construo a minha lagrangiana e faremos as derivadas apropriadas para encontrar as equações de movimento, né, para x2 e para x3. A minha lagrangiana vai ser T menos V. Então vai ser, aqui eu acabei de escrever T, né, menos essa quantidade V. Menos com menos vai ficar mais, né, esse parênteses gx2, mais esse termo, menos esse termo elástico, mais M1G L0. Por que colocamos nessa ordem? Porque aqui eu tenho então na minha lagrangiana a dependência com as velocidades generalizadas e a dependência com as coordenadas. Esses três termos têm dependência com as coordenadas generalizadas. E esse é uma constante. Só depende da massa, M1, G e L0. Então vamos fazer as derivadas. Primeiro, com relação a x2 ponto. Trivial, né? Eu vou ficar com M1 mais M2 vezes x2 ponto. Del L del x2, eu vou ter que derivar esse termo, bem como esse termo, né? Então vai ficar derivada parcial. Então vai ficar M2 menos M1 vezes G, mais aqui o 2 corta com esse 2, vai ficar K, o parênteses, x3 menos x2 menos L, o sinal menos, né? Só que a derivada com relação a x2 vai me dar outro sinal menos. E aí isso fica então o sinal mais. Com relação a x3 ponto, vai ser simplesmente M3 vezes x3 ponto. E com relação a x3, eu vou ter que derivar esse termo e esse. Veja que esse termo constante, ele não afeta em nada por conta das derivadas parciais. Quer dizer, é por conta das derivadas. Isso aqui é uma constante, né? Então, del L del x3 vai ser M3G mais, né, quer dizer, menos K, esse 2 corta com o 2, vai ficar então menos K, o parênteses, vezes a derivada do que está dentro com relação a x3, que é 1. Então, por isso, mantém o sinal menos que estava aqui. Tenho, portanto, as 4 derivadas mais importantes, né? E agora é trivial fazer a derivada de dt desse termo para obter a equação de Lagrange para x2. Depois, de dt desse termo para obter a equação de Lagrange para x3. Então, a primeira derivada desse termo com relação ao tempo será m1 mais m2, x2, 2 pontos, menos esse termo, né? Menos a derivada com relação à coordenada generalizada, vai ficar menos m2 menos m1 vezes g, mais, com o sinal menos, vai ficar menos k, com esse parênteses, igual a zero. E a outra, a derivada disso é m3 vezes x3, 2 pontos, menos m3g mais k vezes esse parênteses igual a zero. Essas duas são as equações de movimento. Resolvemos o problema, né? Agora veja, eu vou falar uma coisa óbvia, mas não é porque é óbvio que não é importante ser mencionado, ser destacado, né? Se K for igual a zero, ou seja, eu não vou ter essa mola, né? Eu não tenho a força elástica entre M3 e M2. Né? Não há interação entre M2 e M3, para esse caso de K ser zero. Neste caso, as equações de Lagrange, que resultaram nessas equações de movimento, dizem que M3 cai em queda livre. Vamos ver pela equação de movimento que nós obtivemos. Sendo K igual a zero, esse termo não existe, é nulo.
M3 corta com M3 e x3 dois pontos é igual a G. Né? x3 dois pontos igual a G. Então, de fato, ele cai em queda livre, como é de se esperar. E a outra parte, sendo K igual a zero, esse termo então é nulo, esse termo passa para o outro lado, e x2 dois pontos será M2 menos M1, dividido pela soma das massas, vezes G, que é o resultado que nós obtivemos para a máquina de Atwood, né, sem nenhuma mola acoplada, que é, portanto, o resultado esperado para quando não existe essa mola. Né? Então é um resultado interessante que, no limite, no caso dessa constante ser zero, ou seja, de não ter mola, eu caio no problema de uma máquina de Atwood e de um outro corpo em queda livre.